Boa noite. Eu tinha aqui preparado umas 8 páginas, mais ou menos, para cumprimentá-los, para dar boas-vindas, e acabei ficando com 2 rabiscos aqui, 2 anotações, comandante Maciel, nosso presidente do Tribunal de Justiça Militar em exercício, a quem agradeço desde já a presença. Da mesma forma, o coronel Iqueda, nosso comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Kleber, nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o coronel Azeredo, fazer uma referência especial também ao coronel Cajal, nosso ex-comandante-geral aqui conosco, nos alegra poder verificar essa parceria constante. Da mesma forma, o nosso ex-presidente da nossa Associação de Oficiais, o coronel Braga, que aqui está, nossos diretores, nossos conselheiros. Me permitam a todos os senhores, nossos sócios e sócias, dar as boas-vindas ao nosso vice-governador eleito do Estado do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Júnior, que muito nos alegra a sua presença aqui, delegado, porque eu preciso dizer a todos os senhores que, mesmo antes de concluído o primeiro turno, os candidatos ao governo do Estado, Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior, estiveram conosco na Associação de Oficiais por mais de 3 horas e meia. Esteve conosco no primeiro momento o delegado Ranolfo, durante 2 horas, numa tarde de segunda-feira. Depois nos trouxe, numa manhã de quarta-feira, o doutor Eduardo Leite, que estava com muitos compromissos, agenda lotada, e eu não sei se nos agradou o governador Eduardo o nosso assunto, que ele é sempre voltado, todos os senhores sabem, ao interesse público. Eu não sei se foi o delegado Ranolfo também que segurou, mas muito provavelmente foi o sentido público e o interesse em fazer bem pelo Rio Grande os próximos 4 anos que fez com que ambos, o doutor Eduardo e o delegado Ranolfo, permanecessem conosco aquele tempo todo. Certamente também foi por verificar a fala da Associação de Oficiais, que é uma fala voltada à sociedade do Rio Grande do Sul, antes de mais nada, voltada a essas 2 instituições, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, que têm uma história longa de serviços prestados e que sabe o delegado Ranolfo, sabe também o doutor Eduardo, aquela que vai estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano junto do governo do Estado para prestar um serviço de qualidade às pessoas e ao povo do Rio Grande. Com essas palavras, delegado Ranolfo, eu lhe dou as boas-vindas. Eu falo um pouquinho desta trajetória para dizer também que a Associação de Oficiais tem feito os primeiros movimentos assim, em direção ao governo do Estado, mas muito mais em direção às pessoas do Rio Grande. Agora todos os senhores devem ter acompanhado, estão acompanhando os movimentos da Associação de Oficiais. Não digo isto com preocupação nenhuma, porque assim colocam as demais entidades das carreiras típicas de Estado e também das carreiras jurídicas, os procuradores, os defensores públicos, os próprios delegados de polícia, os auditores fiscais, os auditores de contas, têm nos colocado aí uma atribuição, uma missão de liderança. Nós que lá em 2015, delegado Ranolfo, resolvemos reunir essas carreiras para, de alguma forma, combater, enfrentar aquilo que era o anúncio em agosto de 2015 de atraso parcelamentos de salários. Fomos avançando, fomos evoluindo e chegamos aí a buscar os demais poderes, não só o Executivo, mas o Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, tudo em torno da discussão da repactuação fiscal da dívida com a União. Se de fato o Rio Grande do Sul ainda deve alguma coisa, o quanto deve, e colocar isto na mesa de negociações do ponto de vista de uma conta de chegada daquilo que em alguns estados é visto, e no nosso não é diferente, inclusive como crédito dos estados em relação à União, e não mais como débito. São situações que nós temos nos debruçado e que tem feito com que nós chegássemos agora no limiar do final deste governo, no início de um novo governo, para fazer um movimento muito consistente na Assembleia Legislativa, primeiro em direção ao governo, repito, em reuniões com o delegado Ranolfo, e depois na Assembleia, para fazer com que os nossos parlamentares entendam que
que estamos todos dentro de um mesmo avião chamado Rio Grande do Sul, se é possível fazer uma figura de linguagem, e aqueles que não escolheram o piloto não têm o direito de torcer para que a aeronave caia, porque eles estarão dentro. E trocando isto em miúdos, significa que, se não aprovarem o ICMS, eu tenho uma preocupação muito grande, e tenho alertado as pessoas do Rio Grande que o problema não é do novo governo, o problema não é dos funcionários públicos, o problema não é da nova administração, o problema é exatamente das pessoas deste estado que terão dificuldade de ir e vir, de levar crianças às escolas, de ter alguma qualidade no lazer, enfim, sem 3 bilhões no orçamento de 2019, torna, portanto, nesta cifra inferior ao orçamento executado em 2018. E nós todos sabemos que o orçamento executado em 2018, além de deficitário, foi insuficiente para a prestação dos serviços essenciais na qualidade que o povo exige, porque o Estado do Rio Grande do Sul nada dá sem antes ter retirado alguma coisa do cidadão, é o que temos dito. Na verdade, nós poderíamos destacar já, preparando a fala aqui do nosso vice-governador, nós poderíamos destacar como principal atributo que nós percebemos e que nós, de certa forma, inclusive ficamos eufóricos na Associação de Oficiais em relação ao novo governo, é a capacidade de dialogar. E isto nós nos ressentimos em diversos momentos durante este governo que acaba no dia 31 de dezembro. Dialogar, conversar conosco, manter permanentemente esse diálogo no sentido de que toda e qualquer situação que afete a Brigada Militar, afete o Corpo de Bombeiros, afete a carreira, afetará necessariamente as pessoas do Rio Grande do Sul. E a este propósito, eu quero dizer aos senhores que eu recebi uma ligação esses dias aí da 0 Hora, eu já comentei isso com o delegado Ranulfo, e as pessoas diziam lá, o repórter que me ligou, querendo, quem sabe, fazer uma cisânia, criar uma primeira intriga, delegado. Ele me pergunta assim, mas como é que estão os oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros com um delegado eleito vice-governador do Estado aí para os próximos 4 anos? Entre outras coisas que respondi a ele, e já falei isso ao nosso convidado, nosso ilustre convidado, eu disse ao repórter que os oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros conviveram durante 4 anos com um vice-governador oriundo dos empresários, e que nós estávamos absolutamente eufóricos com um vice-governador oriundo da segurança pública, com esta capacidade de diálogo e com esta vontade de acertar e, em especial, priorizar segurança pública. Por isso, delegado Ranulfo, eu não sei se o senhor já está em condições de assumir 3 compromissos que nós, aliás, 2 compromissos, que nós gostaríamos de, desde já, para encaminhar a sua fala, lhe solicitar. O primeiro deles é a manutenção deste diálogo, desta capacidade de conversar, desta parceria estabelecida antes de qualquer pensamento que venha a enfrentar, por exemplo, o nosso regime jurídico, qualquer alteração legislativa, o diálogo o tempo todo o tempo, porque isto vai nos possibilitar fazer uma avaliação mais aprofundada das propostas de mudança, isso vai nos proporcionar fazer contrapontos, em especial, informar a todos os senhores com antecedência, todos os senhores que compõem o governo, quais são as repercussões no que diz respeito ao interesse do povo do Rio Grande, do ponto de vista dos oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros. O segundo compromisso é um compromisso muito tranquilo também, eu acho que ele dialoga com a resposta que eu dei ao repórter da 0 Hora, que é no sentido de um tratamento exatamente na mesma medida, exatamente igual ao que será dado ao tratamento, por exemplo, dos delegados de polícia. Eu acho que isso é absolutamente necessário que seja dito e que seja este compromisso sublinhado aqui diante dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Esse tratamento equânime, esse tratamento isonômico. Mas eu lhe digo mais, até pelo que eu tenho visto das demais carreiras típicas de Estado e as demais carreiras jurídicas, nós temos que ter um tratamento exatamente na mesma medida, porque
está aí, por exemplo, a nos desafiar a reposição da inflação deste período, que todos nós, oficiais da Brigada Militar e delegados de polícia, recebemos parceladamente uma fotografia de 2014 à guisa de reposição da inflação daquele período. E, portanto, nós estamos aí 2015 a 2018 exatamente sem qualquer reposição. Contrário modo do que as pessoas podem perceber ou podem dizer, que nós sofremos aí, ou a única categoria que teve aumentos. Não, nós não tivemos aumentos, nós tivemos a reposição da inflação e de forma parcelada. Dentro desta fotografia de tratamento igualitário, eu lhe diria que aí surgem alguns desdobramentos de fluidez na carreira. As nossas promoções, por exemplo, na Brigada Militar e no Corpo de Bombeiros, foram represadas durante 2 anos neste governo que se encerra. Além da fluidez na carreira e do tratamento igual com as demais carreiras, esse diálogo permanente, a nossa disposição em contribuir, a nossa disposição em ajudar e a nossa alegria em lhe receber e em externar aqui o carinho com que os oficiais da Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros recebem o vice-governador da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença, com o senhor para a sua palavra.